Existe uma parada, Alex, desculpa cortar vocês. Nós estamos te contando, você percebendo que no programa, você é o entrevistado, nós estamos te contando. Para dentro da liderança, eu penso liderança dessa maneira, né? Então o Samuca falou algo interessantíssimo, ó. Existe uma liderança que ela é a primeira liderança que a gente exerce, que é uma liderança posicional. O que é uma liderança posicional? Alguém te comissionou ao cargo. Então, aí eu começo a minha liderança pela posição. Pô, eu sou pai, você me obedece. Só que no modelo de Jesus, ele não ficou só na posicional. Quando ele é batizado e Deus fala, eis aí o meu filho amado, ele herda uma posição. Agora ele é aquele que está apto no tempo de fazer. Não que ele nunca esteve, mas há uma posição liberada naquele instante. Depois ele migra para um outro estilo de liderança, quando em Marcos capítulo 3 ele chama os discípulos para andar para si, consigo. Então, vem conhecer meu coração. Primeiro, eu estou na liderança posicional, me obedece. Depois, eu saio da posicional e já ganho o coração. Vem conhecer meu coração. Vem ter acesso aos meus sonhos, conhecer meu coração e ser conhecido também é importante. Depois a gente evolui para uma liderança que é uma liderança expositiva, que o cara vê e ele fala, cara, eu quero ser como meu pai, cara. Meu pai é incrível. Ele não é só meu pai. Eu conheço o coração dele e ele é um cara digno de ser obedecido. E aí depois a liderança master, que é a liderança do envio. Agora vai, filho, que eu tô contigo, vai, você já aprendeu o suficiente, você tá maduro, vai embora, que é a liderança do envio, que é a liderança que você realmente tá num outro patamar de liderança. Né? E muitos dos pais, eles estão só na liderança posicional. Me obedece porque eu sou seu pai. Ok, isso é muito válido, mas ela não subsiste, essa liderança ela termina. Eu falo muito com os pastores, né? Pastor, você não pode ficar na liderança posicional. Me obedece que eu sou seu pastor. Beleza, eu só tô te obedecendo por causa da sua figura, mas eu não te respeito como ser humano. Eu não te respeito ainda a sua história. Tem que chegar um momento que tem que evoluir. Com certeza. E vamos falar dessa evolução sua, então. Voltando agora para sua história. Beleza. Você desviou, você aprontou e segue daí. Como é que foi? E aí, cara, aí eu fui muito profundo, muito profundo. E como eu era profundo, eu arrastava muita gente. A ponto de meu pai falar assim, proibir meu irmão de andar comigo. Depois você vai entender porque eu tô falando isso. Você chegou a usar calcinha, não? Não. Nem tanto? Não, isso nunca. Eu queria entender, com 12 anos de idade, o cara vai desviar. O que ele fazia? Roubava bolinha de gude? Jogava Pokémon? O que era com 12 anos? Palavrão escondido. Cara, 12 anos... eu tenho detalhes que eu não vou falar. Com 12 anos você vai assustar. E tem detalhes que eu não vou falar até por causa das minhas filhas. Deixa quieto, melhor não. Mas assim, ia muito profundo, fui muito profundo mesmo. E aí, quando eu comecei a ter acessos já da adolescência para a juventude, e aí foi piorando, né? Foi se agravando, porque aí eu saía na sexta-feira, chegava no domingo de manhã, de madrugada, e minha mãe me obrigava a ir para a igreja, glória a Deus por isso. E só que eu ia literalmente para que ela me desse essa oportunidade de estar fora. Até que chegou um momento que chegou a oportunidade de eu sair fora do Brasil, e lá foi o fundo do poço. Lá. Porque aí eu era moleque, tinha 19 para 20 anos, acesso absurdo a tudo, né? Jogando futebol, e mulheres e muitas coisas. E aí foi nesse ponto que eu tive um encontro com Jesus. Então, quando eu estava num carro voltando de uma festa, que eu passei a madrugada inteira numa festa, que eu estava voltando para o apartamento onde eu morava, eu estava dentro do carro e aconteceu uma situação ali em que foi a primeira vez que eu escutei a voz de Deus, literalmente. Eu estava, assim, numa situação deplorável e eu escutei dentro do meu ouvido, do lado direito, foi muito específico, eu escutei assim, você acabou de chegar no fundo do poço. Eu, na hora, fiquei são no carro. Eu falei, pelo amor de Deus, o que eu tô fazendo? Me deu um desespero. Cheguei no hotel onde eu morava, no apartamento onde eu morava, eu deixava a minha Bíblia aberta no Salmo 90, do lado da cama, nunca toquei naquela Bíblia. Eu abracei a Bíblia e comecei a chorar. E foi algo assim que me emociona, porque primeira vez que parece que eu me enxerguei sem Cristo. Eu comecei a sentir muito nojo de mim, assim,
e me arrependi muito, comecei a orar, falei, Deus, se o Senhor me ama de verdade, se de fato esse Jesus existe, eu preciso do Senhor, muda minha vida, muda minha história. E ali foi interrompido o meu sonho, o sonho do Marcos, porque ali me bateu o desejo de voltar, de vir embora, estava sozinho, e quando você está sozinho, você acha que você está liberado para fazer tudo, longe do pai, longe da família. Eu já namorava com a minha esposa, que é minha esposa, e ela ficou no Brasil, e bateu o desespero de voltar, quero ir embora, vim embora. Aí quando eu cheguei no Brasil, cara, eu me considero convertido, porque na minha mente foi como tirar com a mão. Até então, a religião e a proposta religiosa era de que eu tinha que me esforçar para não tocar, para não provar. Então eu ficava 3 meses bom, depois quando caía com força. E quando eu voltei, isso não existia mais dentro de mim. Então o Espírito de Deus tirou com a mão. E não foi num apelo na igreja, não foi num culto, foi na lama, dentro de um carro, sozinho, no apartamento. E aí cheguei, cara, diferente. Reuni todos os meus amigos para anunciar isso. Então eu falei, vamos se encontrar. E eu passei a madrugada inteira, cara, pela primeira vez na minha vida, afastado das coisas ruins e dialogando sobre o que Jesus tinha feito na minha vida. E com alegria, com alegria. Não aquela parada, não, agora me converti e tal. Com alegria, cara, contando. Cara, minha mente mudou, minha história mudou. Cheguei em casa às 7 horas da manhã. O que minha mãe tinha feito? Ela achou que eu tinha passado a madrugada nos velhos tempos, ligou para minha esposa hoje minha namorada, falou, Marquinho passou a madrugada de novo fora. Aí minha esposa... Que na época era esposa ou namorada? Não, namorada, né? Que mãe caguete, hein, bicho? Mãe caguete. Pô, X9 total essa mãe aí, meu irmão. X9, mas foi um X9 de Deus, tá?